Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Contra ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, hoje, 2 de fevereiro, a liturgia nos convida a celebrar a festa da apresentação do Senhor. Essa festa era celebrada no Oriente desde o século IV, com o nome de Festa do Encontro. É a festa do encontro de Deus com o seu povo. Hoje é o dia para encontrarmos Jesus, a luz que ilumina o chão das nossas vidas. Celebrada hoje, 2 de fevereiro, é a data que a igreja também celebra a memória de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Purificação, Nossa Senhora da Candelária. É o dia que nós fazemos memória a Nossa Senhora que traz esses títulos, das candeias, da luz, da purificação, da Candelária. Essa festa é marcada pela procissão das velas, que nós fizemos aqui no início da celebração, que simboliza a luz que é o próprio Deus,
a luz que é Jesus, a iluminar as nossas vidas. O texto de hoje, da primeira leitura, é um texto da profecia de Malaquias. Malaquias fala do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia que Deus vai entrar no templo para purificar o seu povo, renovar o coração do povo. A luz, ela tem esse sentido de purificar. A luz tem o sentido de nos renovar. Naquele tempo o povo estava desanimado, desiludido. E o profeta Malaquias anuncia então a chegada de Deus. E Deus vai chegar como um mensageiro. Esse mensageiro vai realizar a purificação do povo e do templo. De que maneira? Ele compara o fogo que purifica o ouro, que purifica a prata. Ele compara essa purificação como o sabão que a lavadeira usa para lavar a veste. Então ele fala de um momento de purificação. Não apenas uma purificação externa, mas a purificação do coração. Para que assim o culto que estava ultrapassado, o culto a Deus fosse renovado, purificado. Por isso que o salmista de hoje canta essa esperança de que as portas deverão se abrir para o grande rei que deverá passar e entrar de novo no templo. Levantai, ó porta, os vossos frontões, elevai-vos antigas portas, para que entre o Rei da Glória. Esse Rei da Glória vai adentrar na porta e purificar o templo. Esse Rei da Glória é o próprio Deus, que entra no nosso coração como uma luz, para nos purificar, para nos transformar. E é isso que nós vimos no Evangelho. O profeta Malaquias, ele profetizou na primeira leitura, que o Senhor viria ao encontro do seu povo e entraria no templo para purificar esse povo. Pois bem, o Evangelho nos fala desse Deus entrando no templo. A família de Nazaré, Jesus é levado pelos seus pais, Maria e José, no templo. Para quê? Primeiro, que a lei prescrevia que toda criança, depois de 40 dias de vida, elas deveriam ser apresentadas ao templo. Daqui a pouco, algumas famílias vão apresentar as suas crianças aqui, agora, nessa liturgia. Como a família de Nazaré, que levou o menino Deus para ser apresentado no templo. Fazia parte de um ritual, e esse ritual tinha duplo sentido. Primeiro, de consagrar a Deus a criança. E a família de Nazaré era uma família religiosa. Ela cumpria os seus deveres religiosos. A família cristã é também chamada a cumprir seus deveres religiosos com seus filhos. E a família de Nazaré era uma família extremamente religiosa. Ela cumpria todos os deveres. Então ela leva o menino Jesus para ser apresentado do templo. O segundo sentido era a purificação da mulher. Porque naquele tempo, quando a mulher dava à luz, segundo o costume, ela ficava impura. Então ela tinha que ir ao templo para se purificar. Então o menino Jesus vai ao templo dois motivos. Primeiro, para apresentá-lo no templo. E segundo, para a purificação da mãe, Maria. Maria vai ser purificada. E aí, por quê? Eles apresentam o sacrifício.
As pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, elas ofereciam no templo para purificação um boi, uma ovelha. Mas a família de Nazaré era pobre. Então eles oferecem o sacrifício dos pobres, 2 pombinhos. Portanto, eles oferecem o animal para ser sacrificado e assim se tornar puro novamente. O pequeno Jesus tem o primeiro contato com o templo. E na cena aparecem 2 idosos, Simeão e Ana. 2 idosos cheios de fé e esperança. É interessante, né? Pessoas idosas com fé e esperança. O que eles podiam esperar mais? Já estava no final da vida. Mas Simeão e Ana nos dão um exemplo de fé e esperança. Diz o texto que Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que ele esperava? Ele esperava ver o Messias. Quem era o Messias? Seria aquele que Deus ia enviar para salvar o povo. Mas o povo não acreditava em Jesus como Messias. Inclusive, quando os magos chegam em Belém, perguntam: onde que vai nascer o rei dos judeus que acaba na Judéia? Não sabemos. Dizem que é em Belém. Então, o povo esperava de maneira ansiosa a chegada do Salvador. E Simeão viu naquele menino a concretização das promessas de Deus. E aí Simeão toma aquele menino nos braços e diz assim: agora, Senhor, eu posso morrer em paz. Eu já vi a salvação, a luz que veio para nos iluminar, acabou. Agora eu posso partir em paz. Nesse cântico, Simeão começa dizendo que ele já pode morrer em paz, porque ele já tinha visto a salvação de Deus chegar naquela criança que estava em seus braços. E Simeão declara que o Messias de Deus chegou como luz, a salvação que Deus nos trouxe brilha como uma luz para todos os povos. Diz o texto que Maria e José ficavam encantados com aquilo que Simeão estava falando. Em seguida, Simeão avisa Maria: olha, esse menino, ele vai realizar grandes coisas, mas uma espada de dor vai te transpassar a alma. Você vai sofrer por causa desse filho. E é interessante que Maria guarda tudo isso no coração. No final do Evangelho de João, onde que nós vamos encontrar Maria? Ela está de pé diante da cruz. Como toda mãe, que muitas vezes tem um coração partido, machucado, pela dor, pelo sofrimento, de ver um filho morto. Maria experimentou isso na alma. Mas Maria nos mostra que diante da dor, diante do sofrimento, a fé deve prevalecer. Porque nós encontramos Maria de pé diante da cruz. Diante da dor, Maria está de pé. Ela não está prostrada, derrotada, mas ela está de pé. Como toda mãe, como todos nós, diante das dores, diante do sofrimento, que às vezes a gente não tem resposta para elas. Eu lembrava na última segunda-feira justamente isso, lá no velório daquela família enlutada. Resposta. Pergunta nós temos muitas diante da dor. Resposta nós não temos. A única resposta que muitas vezes, em determinadas situações,
trágicas, dolorosas, a única resposta que nós temos é a fé. E Maria nos mostra isso, na dor, na cruz, de pé. A fé vai nos apontando caminhos, a fé vai nos dando resposta. A salvação que o Messias traz é a luz para todos os povos. O texto também nos apresenta uma outra figura, Ana, uma idosa, viúva. Ana é alguém que não perdeu a esperança. Ela era da tribo de Asser. Asser era a menor tribo, a tribo mais insignificante de Israel. Em hebraico, Asser significa alegria. Simeão e Ana, cada um de nós da sua maneira, reconhece aquele menino como a luz do mundo, a luz que acende as nossas esperanças. Esperar é um verbo para a gente rezar hoje, para a gente rezar amanhã. Reze o verbo esperar. O verbo esperar é como uma vela que não se consome. É a vela da esperança. Uma vela que não se apaga. A festa de hoje da apresentação do Senhor nos ajuda a rezar essa espera que Simeão vivenciou, que Ana vivenciou. Simeão pegou Jesus no colo. Que dádiva pegar o menino Jesus no colo. Simeão chorou, agradeceu, cantou, vibrou. Simeão era velho, mas acreditou. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Não é Simeão nos braços de Deus, é Deus nos braços de Simeão. É isso. A nossa esperança, muitas vezes, é termos Deus nos nossos braços. Porque quando nós temos Deus nos nossos braços, automaticamente nós estamos nos braços dele. Ter Deus nos braços é a maior dádiva. É a gente ter esperança. Deus nos braços. Deus no coração, Deus na vida. E automaticamente Deus também nos toma nos seus braços. E terminada a apresentação de Jesus, a família de Nazaré voltou para casa. E diz o texto que assim como Ana e Simeão, eles voltam para casa. Nós somos convidados a presenciar essa presença de Deus. E diz o texto que a família de Nazaré volta para casa e o menino crescia em graça e sabedoria, porque Deus estava com ele. E que exemplo do menino Jesus, nós também possamos crescer cheios de fé, de sabedoria, mesmo nas diversidades, mesmo na dor, mesmo diante das cruzes, porque a graça de Deus está conosco. Deus está conosco. E é essa graça que nos fortalece. Essa graça que é a luz da nossa vida, que vai iluminar as nossas estradas, os nossos caminhos, naqueles momentos mais difíceis. Deus é a nossa luz. Deus é a nossa força, Deus é a nossa segurança. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e